abra aí a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia, esteja ela aí no seu colo, em papel, no livro, abra a Bíblia em Mateus capítulo 23, ou no seu aplicativo, no celular, mas abra aí Mateus capítulo 23, versos 37 a 39 de Mateus capítulo 23, nós vamos fazer essa leitura num texto aparentemente muito enigmático, né? É óbvio que as transições de um evento para o outro, de um fato narrado para o outro, nem sempre são transições suaves, transições costuradas, né? Os evangelistas, os escritores, eles foram escrevendo o evangelho conforme viveram, lembraram e o Espírito soprou. Mas eles não fazem transições muito suaves, tanto que essa transição é abrupta, é uma transição, né, o texto que nós vamos ler, é uma transição bastante abrupta, mas faz um sentido muito, muito grande. Mateus capítulo 23, versos 37 a 39, o texto diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Esse é um lamento, uma expressão de tristeza, cravejado de ternura. Somente Deus tem essa capacidade, essa perfeição de mesclar um sentimento, tristeza com ternura, ira com amor, né? Misericórdia com exortação. Deus tem essa perfeição e aqui ele está de novo expressando a sua perfeição entre a tristeza, entre o lamento e a ternura, o amor, um profundo e arraigado amor por Israel. Ele está vindo, Jesus Cristo está vindo aqui de um debate, ou pelo menos de uma sessão de denúncias, uma sessão de anúncio também de juízo sobre a classe farisaica, sobre os fariseus. Jesus, ele desde o capítulo 19, versículo 1, desde o 19:1, Jesus encerrou o seu ministério, né, as suas andanças pela Galileia, fora também dos termos de Israel, e agora ele está se concentrando na Judeia, especificamente na cidade de Jerusalém. É o momento final, derradeiro do seu ministério de proclamação, e ele agora vai se debater com os líderes judaicos, né, os líderes judeus, e dentre eles os fariseus, e no capítulo 23 ele traz aqui sete juízos sobre os fariseus e fala abertamente, denunciando que eles põem cargas que nem mesmo eles conseguem carregar nos lombos, né, do povo, é sepulcro caiado, guia de cegos e assim vai. E aí, numa transição abrupta, num corte feito, ele lamenta. Estava tão enraivecido, irado, denunciando, falando, anunciando juízos, e agora a tristeza lhe toma o coração e também a ternura. Então, como disse, somente Deus consegue mesclar esses sentimentos. E o que nós vemos aqui nesse texto realmente merece nós fazermos um histórico. Como é que chegou nesse ponto? Como é que chegou nesse ponto de exclamar tristeza e ternura simultaneamente e anunciar juízo? Israel viveu o melhor, Israel estava vivendo o melhor de sua história. Por quê? Já havia tido Moisés, um grande legislador e líder, já tinha tido grandes reis no passado, como o rei Asa, o rei Davi, entre outros. Já havia passado por grandes profetas, como Isaías, já tinha grandes histórias como de Ruth, já tinha vivenciado e experimentado ao longo dos séculos muitas histórias sagradas, poderosas. E Israel agora está vivendo a melhor das suas histórias. O Messias está com ele.
Israel está vivenciando o momento do Messias entre eles. O filho de Davi, tão prometido, o profeta que Moisés anunciou, também o renovo de Isaías, o servo de Deus que Isaías também anunciou, o sol da justiça que Zacarias anunciou, estava vivendo em meio ao povo. E o povo já não tinha, continuava não tendo um coração muito afeito a Deus. E este também é o pior momento de Israel, um dos piores talvez, porque Israel é liderado por uma classe de políticos religiosos muito austeros, muito severos, incrédulos, que acreditavam mais na lei ou no legalismo do que na graça e no poder de Deus. E Israel tinha um coração obstinado. Lamentavelmente, essa classe aqui de fariseus e sacerdotes, saduceus e herodianos, esse pessoal digladiava-se uns contra os outros, buscando a disputa da liderança do povo. E o povo ficou na mão destes, tanto que Jesus Cristo, quando olhou para as multidões, viu ovelhas sem pastor. Em outras palavras, estes líderes, essa liderança de Israel não liderava. Eles eram pastores de si mesmos, conforme diz em Jeremias ou mesmo em Ezequiel. E aqui o povo está à deriva, e havia se tornado complicada a religião de Israel. O judaísmo havia se tornado muito complicado, porque desde o exílio babilônico, Israel realmente estava ali sob a correção de Deus, e Judá, a tribo de Judá e de Benjamim, aprenderam uma grande lição. E eles agora, no exílio, não queriam se misturar com ninguém, apenas com seu próprio povo, e que estavam dispostos a guardar a lei. O exílio resultou em uma boa melhora no coração deles. Só que essa melhora foi levada ao extremo, porque eles decidiram o seguinte, melhorar a lei, em outras palavras. Eles decidiram se separar a tal ponto de serem chamados purishim. Purishim é os separados, ou mesmo os fariseus. Fariseus é uma classe de pessoas separadas para Deus, tanto que quando nós vemos os descritivos dos fariseus no Novo Testamento, nós vemos homens que se paramentavam para ir ao templo, homens que oravam nas esquinas, homens muito austeros, davam dízimo até do endro, do coentro, mas negligenciavam o atendimento aos pais, dizendo, pai, mãe, aquilo que vocês requerem como meus cuidados, eu já dediquei a Deus. São fariseus, os separados. E essa classe assumiu o poder do Sinédrio. Então, o Sinédrio é um grupo de líderes de Israel, cuja maioria é de fariseus. E eles tratavam Israel com austeridade, fazendo com que o povo se distanciasse cada vez mais de Deus e se apegasse às leis, rituais, sacrifícios, dias especiais. E vivessem à base de uma tradição dos antigos, não mais da lei pura de Moisés. Tanto que o sábado era distorcido, festas eram distorcidas, dízimos e ofertas eram distorcidos. Israel vivia o seu melhor e o seu pior momento de história. Aí quando vem Jesus Cristo, esse judeu nazareno, o filho de José, vem ensinando com autoridade tal que não se referenciava a nenhum dos líderes judaicos do passado. Isso espantava muito, até mesmo os próprios fariseus, mas esse Jesus vem oferecendo descanso, liberdade para os que estavam oprimidos e cansados. E o povo vai atrás desse Jesus aos montes. Diz até mesmo em Lucas que as multidões eram tão numerosas, a multidão era tão numerosa, que eles se atropelavam, se pisoteavam. Então, vendo isso, os fariseus, com licença, vendo isso, os fariseus resolvem se levantar contra, resolvem se levantar junto com a classe sacerdotal, e os saduceus e os herodianos resolvem se levantar contra. Por quê? Porque Jesus arrastava as multidões e não fazia força para isso, bastava proclamar a palavra e autenticar a palavra com milagres, autenticar a palavra com atenção às pessoas. Tomados de inveja, confabularam como colocariam as mãos em Jesus. Tanto que os fariseus e os herodianos, grupos rivais, que disputavam liderança,
eles se juntaram para ver como colocariam as mãos em Jesus. E aqui o ápice dessa história é justamente no capítulo 23, onde Cristo abre o verbo a plenos pulmões para todos ouvirem e denuncia exatamente esse grupo dos fariseus e tudo o que eles faziam em 7 grandes trovões sinistros anunciando juízo contra eles. E aqui Jesus Cristo diz claramente, vocês não mais me verão. Quando Jesus Cristo, uma semana já passou, quase uma semana havia passado, Jesus Cristo havia entrado, o povo gritou, Hosana ao que vem, bendito o que vem em nome do Senhor. E aqui Jesus Cristo está dizendo, vocês não mais me verão, ou pelo menos Jerusalém não mais me verá, até que Jerusalém esteja disposta a se render e a reconhecer que ele, Jesus, é o Messias de Deus. Tanto que é muito emblemático o versículo 1 do capítulo 24, diz que Jesus saiu do templo. Tal qual em Ezequiel, onde o Espírito ia saindo de lugares do templo, ele saiu do Santo dos Santos, se colocou em uma porta e depois para o muro, até que o Espírito se foi. É a famosa frase do falecido Eli, sumo sacerdote Eli, dos tempos lá de 1 Samuel, que disse assim, e acabou. Ou seja, a glória se foi. Aqui Jesus Cristo está deixando o templo. E isso é muito notável, quando Jesus diz, não, vocês não me verão mais. E ele sai do templo. Realmente, quando Deus sai do santuário, quando Deus sai do templo, alguma coisa muito grave foi feita. E eu queria meditar hoje, rapidamente até, porque são 6 pontos, 6 atitudes, ou 6 atitudes que entristecem a Deus. Como é que Deus chegou nesse ponto de dizer Jerusalém, Jerusalém, que coisa, que coração fechado vocês têm, vocês dizimam, matam os profetas, vocês apedrejam as pessoas que falam em nome de Deus e são enviados por Ele até vocês. Vocês rejeitam a ponto de assassinar tais pessoas. Tanto que ele cita até mesmo Zacarias, o filho de Beraquias. Ele cita isso no verso 35, como algo notável que estes homens fizeram, que a liderança fez. Então como é que chega a esse ponto de entristecer o coração de Deus e Deus olhar para o juízo anunciado há tantos anos atrás e dizer, vai acontecer e vocês nem desconfiam que as consequências serão tão drásticas. Morte e destruição estão reservados para você mais uma vez. Como é que chega? Quais são essas atitudes que entristecem o coração de Deus? Será que nós podemos estar vivenciando uma atitude dessa? Será que nós podemos estar no caminho de entristecimento de Deus? Porque Deus fica triste, mas ao mesmo tempo Ele lamenta de forma terna, dizendo, quantas vezes ao longo da história e agora ao longo da trajetória de Cristo naqueles 3 anos, quantas vezes Deus, no passado e agora naquele presente, através de Cristo, seu Messias, quantas vezes Deus não queria arrebanhar, colocar debaixo de sua proteção os filhos de Israel e eles se recusaram, eu não quero. Eu não quero. Eis que agora, lamentavelmente, o juízo virá. Eis que agora é irreversível. É tal qual também como fecha o livro de 2 Reis, diz ali que não havia mais remédio. Deus não tinha mais como remediar a situação do coração daquele povo. Era só o exílio na Assíria e também no futuro depois o exílio na Babilônia. Não tinha como, não havia mais remédio. Deus madrugava em lançar profetas, lançar mão de grandes homens que de forma abnegada, comprometida com Deus, pregavam o Evangelho, pregavam, aliás, a palavra, a lei, a vontade de Deus em Jerusalém, em Samaria, mas não tinha remédio, porque o povo sempre teve um coração obstinado. Então, que atitudes são essas que entristecem a Deus? Que atitudes? A primeira atitude que entristeceu o coração de Deus está aqui, quando ele fala aqui, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedrejam os que lhes são enviados.
Há uma atitude, não aqui explícita, mas dentro de um contexto muito mais amplo, é um coração longe de Deus, ainda que a boca fale dele. Um coração longe de Deus, ainda que a boca fale dele. Aqui, Jesus Cristo está sendo alvo de uma tramóia. Jesus Cristo é alvo dos desejos insanos do coração dos líderes. Eles querem pegar Jesus, eles querem matar Jesus. Já não é mais se apossar para colocá-lo sob um inquérito. Agora é se apossar para matar. E são homens que lideram as festas, que ensinam em sinagogas, são homens que abrem o rolo da lei para ensinar a lei, falam de Deus, cantam hinos, recitam os salmos, lembram das histórias, história da Páscoa, a história do Purim, lembram dos grandes feitos de Deus, são homens que falam em nome de Deus. Mas o coração deles está longe de Deus. Jesus Cristo, olhando essa situação, até mesmo em Mateus 15, versículo 8 e 9, ele diz, Mateus 15, verso 8 e 9, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ele está falando não tão somente da classe farisaica, dos líderes, porque aqui é uma controvérsia sobre as tradições. Eles perguntam, por que é que vocês não guardam as tradições dos antigos? E Jesus devolve, por que é que vocês não guardam a lei de Deus? Vocês me honram com os lábios. Ele puxa esse versículo, cita Isaías 29, 13. A situação dos líderes é uma situação muito ruim. Porque falam de Deus todo o tempo, mas não vivem as transformações. Falam de Deus, lideram reuniões, lideram liturgias, ensinam a palavra. Mas aqueles homens não tinham o coração perto de Deus. Era um coração distanciado, porque eles tinham objetivos próprios. Não eram os objetivos de Deus que eles defendiam. E não era a vontade perfeita de Deus que eles queriam ver feita sobre o povo de Israel. Eram seus objetivos escusos. Eles mesclavam tudo, mas não dá certo mesclar as coisas humanas com as coisas de Deus. Falar em nome de Deus, mas não viver como filho de Deus. Aquilo que eu disse na quarta-feira última. Não é sadio isso atrai juízo, assim como atraiu. Ele diz claramente, Jesus Cristo claramente diz, vocês matam e apedrejam aqueles que Deus lhes envia, vocês não aceitam o testemunho. E o que isso quer dizer? Vocês falam de Deus, mas rejeitam Deus. Vocês dizem amar a Deus, vivem um estilo de vida que parece amar a Deus, mas o coração é distanciado. Tanto que em João capítulo 8, Jesus Cristo fala para aqueles que haviam crido nele, vocês são filhos do diabo, vocês são mentirosos, vocês querem me matar. E aí eles dissimuladamente tentaram contrariar a afirmação que Cristo fez. Você está louco, você tem demônio, quem é que aqui quer te matar? Mas Cristo conhecia os corações. Algo que entristece profundamente a Deus são pessoas que falam de Deus, é Deus para cá, Deus para lá, mas o coração está distanciado. E como se sabe disso? O estilo de vida não é um estilo de vida que honra a Deus. Os objetivos, o olhar, as feições, o foco dos olhos não está no alto, o foco dos olhos está nos próprios planos. Isso é o que entristece a Deus como primeiro motivo nesse texto. Segundo motivo, segunda atitude que entristece a Deus, aqui no versículo, pegando o auxílio do versículo 13 e verso 15 do capítulo 23, Jesus anuncia, fala, ele diz claramente, ai de vocês escribas e fariseus, hipócritas, gente fingida, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Verso 15, ai de vocês escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês.
Uma outra atitude que entristece a Deus, que levou Jesus em nome de Deus, o próprio Deus, né? A Trindade está aqui triste, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, olhando para a cidade, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês e vocês não quiseram? A segunda atitude que entristeceu Deus foi essa atitude de afastar as pessoas de Deus, afastar o povo de Deus. Estes homens tinham uma incumbência, era uma incumbência de manter o sistema religioso sempre em foco, em dia. Esse povo tem uma incumbência, essa classe de líderes tinha uma incumbência de manter as pessoas escravizadas aos seus rigores e não aproximadas de Deus. Tanto que Jesus Cristo denuncia: vocês não entram no céu e impedem que os outros entrem. Vocês tornam uma pessoa um discípulo de vocês e vocês o tornam mais filho do inferno do que vocês mesmos. Ou seja, afastar as pessoas de Deus, fazer com que as pessoas tenham apenas uma relação com religião. Eles faziam com que as pessoas estivessem escravizadas aos seus sistemas, esquemas. Eles faziam com que as pessoas fossem apenas dar as suas ofertas, dar o seu dízimo e nada mais. Eles não estimulavam que as pessoas tivessem a sua comunhão, um relacionamento com Deus, e eram líderes. Eram pessoas importantes para Israel, mas não cumpriam o seu papel. E é por isso que Cristo aqui, falando em nome da Trindade, ele está triste, ele está olhando para a condição do coração daqueles homens, homens que afastavam as pessoas de Deus. E todas as vezes que nós afastamos as pessoas de Deus através dos nossos esquemas, daquilo que a gente acha ser mais elevado, mais santo, mais, nós estamos impedindo o caminho das pessoas. Estes homens sempre tinham o mais, o plus, eles sempre tinham alguma coisa adicional. Não bastava a lei, tinha a tradição dos anciãos, não bastava tão somente aos dias de festa, tinha que lavar talheres, lavar camas, tomar banho, não bastava. Aqueles que não fizessem tal qual os rituais estabelecidos por eles, eram pessoas indignas de estarem até mesmo na sinagoga. Tanto que as pessoas que se convertiam, já ali nas famílias, eram ameaçados com a ameaça que os fariseus já haviam imposto. Ou seja, aqueles que seguirem o Nazareno serão expulsos da sinagoga. É por isso que vários líderes temiam a Cristo, criam no Senhor Jesus como Messias de Deus, mas não assumiam publicamente. Não assumiam publicamente o seu relacionamento, por quê? Por medo. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, disse Jesus. Quando estes homens afastavam as pessoas de Deus, isso fazia com que Deus lamentasse, e não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Nas tribos do norte, em Israel, os reis afastavam as pessoas de Deus, os sacerdotes afastavam as pessoas de Deus. Não foi à toa que foram para o exílio. Anos depois foi Judá. A classe de liderança também afastavam as pessoas de Deus. Eles impunham pesos que as pessoas não podiam carregar. Isso é afastar as pessoas de Deus. Quando vem Jesus dizendo que basta crer, quando Paulo decodifica o Evangelho, né, de uma forma muito forte também, quando o Espírito Santo usa Paulo para deixar bem claro o que vale é a justiça que vem pela fé e não a justiça das obras, ele escreve, Paulo, em Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, dizendo claramente que Israel se afastou de Deus porque amou mais a justiça que vinha do legalismo, tentaram conquistar o coração de Deus, mas não aceitaram a justiça que vinha pela fé. E no Evangelho é simples, basta crer em Cristo, ser de Cristo, e a pessoa já tem ingresso diante de Deus, na divina natureza, conforme diz 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4. Basta crer, basta render-se, basta crer no coração que Cristo é o Messias de Deus, é o Filho e o Salvador, crer que Ele ressuscitou dentre os mortos e a boca confessar, a boca proferir o seu comprometimento de coração. A pessoa é salva. É só isso.
Este é o melhor momento que vivemos, porque é só isso, este é o melhor momento, porque não existe legalismo, e se existir, ele afasta as pessoas de Deus. Terceiro motivo, por que é que Jesus Cristo está lamentando? Jerusalém, Jerusalém, por que é que Cristo está dizendo claramente, ofertando para todo mundo ouvir, um lamento de tristeza, uma ternura profunda, um amor arraigado, porque quem se entristece é porque se importa. Então o que nós vemos? Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. E uma terceira atitude que entristece o coração de Deus é tratar o reino de Deus como se fosse o quintal de casa. O que isso quer dizer? Tratar o reino de Deus como se fosse o quintal de casa. Tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer. Eu queria emendar o que eu acabei de dizer, dizendo: o fato é que esses fariseus faziam com que as pessoas ficassem tão envolvidas com rituais, com liturgias, com dias santos, com presença em sinagoga, com sábados esquisitos, onde ninguém podia carregar uma vassoura, onde ninguém poderia até mesmo resgatar pessoas. Eles, na verdade, que quiseram colocar para o reino de Deus um adendo, uma ajuda. O reino de Deus, do jeito que é muito simples, é muito singelo. O reino de Deus é muito pouco, e eles queriam conquistar o reino de Deus. Eles queriam dar uma ajuda para Deus. Eles queriam melhorar o reino de Deus. E por isso faziam tantas coisas para impor sistemas, impor normas, impor rigidez legalista. E isso é ajudar o reino de Deus, é tratar o reino de Deus como se fosse o quintal de casa. E o reino de Deus não é o quintal da nossa casa. O reino de Deus não é aquele que eu preciso cuidar, que eu preciso ajudar. Eu não preciso ajudar o reino de Deus. Ele é perfeito, do modo que é. O reino de Deus não precisa que nós, ou que eles, não precisava que eles dessem uma mãozinha, porque o reino de Deus tem os seus princípios, os seus valores, a sua missão. O reino de Deus já é pleno, ele é paz e alegria no Espírito Santo, conforme diz Paulo em Romanos 14. Ele é paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o que basta para nós, isso é o que basta para criaturas como nós. Mas os fariseus queriam ajudar, melhorar o reino de Deus. Eles queriam incrementar. Do jeito que está muito simples. Então eles complicaram tudo. E aí nós vemos a tristeza, porque essa complicação geral gerou um povo que tão somente apresentava folhas. Tal qual é dito aqui em capítulo 21, de Mateus, verso 18 a 22, diz claramente que Jesus Cristo, naquela semana em Jerusalém, cedo de manhã, ele voltou para a cidade em Jerusalém, e Jesus teve fome. Ele olhou para uma figueira e ela tinha muitas folhas, uma promessa tremenda de frutos, folhas maravilhosas, abundantes. Ele procurou, mas não encontrou um figo sequer. Resultado, ele disse claramente: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. É tal qual a alusão de Israel, tal qual a alusão do povo de Jerusalém, é tal qual está aludindo às lideranças, folhas, roupas, roupagem, cores, brilhos, adereços, mas não tem nada de reino de Deus. Eles estavam tentando ajudar o reino de Deus. Estavam tentando dar uma força para o reino de Deus. E nisso tudo só gera folhagem, máscara. Só gera o quê? Roupagem. Só gera o quê? Cores. Tão somente isso. Mas o que Deus se interessa é coração. É tratar o reino de Deus como o reino de Deus. É dar prioridade ao reino de Deus, para que o coração de Deus se alegre quando as pessoas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, tratar o reino de Deus com a dignidade que ele tem. Tratar o reino de Deus como aquela oração que Cristo faz em Mateus capítulo 6, venha o teu reino. O que ele diz?
Ele diz claramente: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade que reina, impera no reino de Deus é a vontade perfeita de Deus. É isso que impera. O reino de Deus vive à base dessa justiça, dessa vontade perfeita. E Jesus ensina as pessoas que creem nele: orem, peçam, supliquem, venha o teu reino, o teu domínio. Quando eu quero tratar o reino de Deus com a dignidade que ele tem, é só deixá-lo dominar a vida. É só viver como cidadão deste reino. É só viver como uma pessoa transformada pelos valores desse reino. É só defender e deixar a vida correr, fluir, segundo este reino. Os fariseus, os escribas, tratavam o reino de Deus como o quintal da casa deles, como uma horta. Colocavam o reino de Deus sob o controle deles. E Deus nunca precisou, jamais precisará disso. Quarta atitude que entristece o coração de Deus é diminuir a importância daquilo que Deus tem como importante. Eles diminuíram a importância dos símbolos. Eles diminuíram a importância do valor do povo de Israel. Aqui, quando os escribas, no capítulo 23, Jesus Cristo denunciando, fazendo essas 7 denúncias, Jesus Cristo deixa claro que eles diminuíram a importância do que Deus tinha como importante. Por citar, olha só, Deus, a pessoa de Deus é importante e eles diminuíram. O Messias é importante e eles diminuíram. O Espírito de Deus, o templo, o sábado é importante e eles subverteram o sábado, o seu valor. Os filhos de Israel eram importantes e eles não valorizaram. A palavra era importante, as orações, a missão de Deus entre seu povo, a fraternidade. E aí, para os nossos dias, a ceia do Senhor, a unidade dos filhos de Deus, o amor de Deus, o amor por Deus e pelo próximo, o porvir, a volta de Cristo, a redenção pelo sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, a vida no Espírito, a libertação do pecado, a nova vida em Cristo, o trono da glória de Deus e por aí vai. Quando estes valores são diminuídos, nós entramos em confronto direto com Deus e entristecemos o seu coração, caso esse seja o nosso estilo de vida. Não valorizar o que Deus tem como importante, como relevante. Esses escribas e fariseus não tinham isso como relevante, não tinham isso como importante. Tanto que eles criaram um sistema de normas, de leis, vindo dos antigos, e eles impunham isso com toda a força que pudessem. E o povo ficava distante de Deus. Aquilo que era importante para Deus já não era mais importante para aquele povo. Jerusalém, Jerusalém, o lamento é justamente esse, Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Jerusalém, no Velho Testamento, é tida e a vida como a cidade do grande rei. O nome de Deus estava na cidade, Deus tinha posto o seu nome na cidade. E por várias ocasiões a cidade rejeitou Deus de uma forma tão forte que Deus lamentou. Como citei também anteriormente, em Ezequiel, vemos o Espírito de Deus se retirando do Santo dos Santos e indo para uma porta, e depois indo para o muro, e depois se distanciando no monte vizinho. Por que isso? Porque Jerusalém já não mais considerava importante os valores de Deus. E nós hoje, quando nós não consideramos importantes aquilo que Deus julga e que Deus tem por relevante, importante, sensível, significativo, nós também entristecemos o coração de Deus. Quinta atitude que entristece o coração de Deus é a incredulidade declarada. Aqui Jesus Cristo está denunciando no capítulo 23, e neste lamento ele está denunciando uma incredulidade declarada. Não está nem nas entrelinhas, é declarado mesmo. Eles estão rejeitando o Messias que Deus providenciou, e é declarado, querem matar o Messias. Não está nem numa segunda intenção, numa conversa maliciosa, não. É nítido, é claro, em cada desafio que propuseram a Cristo. É lícito pagar os impostos? Tenho uma mulher que teve 7 maridos, na glória, qual será o marido dela?
Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Era declarada a incredulidade. E isso entristece demais o coração de Deus, a ponto dele dizer quantas vezes, no passado e agora, quantos foram os momentos em que eu quis ter vocês perto de mim e vocês não quiseram. Eu quis protegê-los e vocês se recusaram a estar protegidos debaixo da minha mão. Essa incredulidade declarada, ela entristece o coração de Deus. Por quê? Porque ela vai atraindo juízo, dificuldade, problemas. Ela vai atraindo a vulnerabilidade. As pessoas ficam vulneráveis a todo tipo de situação. Por quê? Porque não estão debaixo das asas de Deus. Essa atitude da incredulidade, ela é muito frequente na Bíblia e é muito frequente em todos os tempos. Ser incrédulo parece uma moda, ser incrédulo parece ser um modo como a gente se posiciona na sociedade. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo claramente, quantas vezes eu quis vocês do lado do meu coração e vocês não quiseram. A incredulidade produz isso. A incredulidade de Israel produziu 2 exílios, produziu guerras, invasões, situação de sítio, fome, calamidade. A incredulidade. Como é que seria diferente nos dias de hoje? Como seria diferente nos dias de hoje? Apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o acesso que se tem a qualquer tipo de informação, apesar de tudo que se tem à mão, como não seria diferente para as pessoas incrédulas? Elas estão atraindo o juízo, estão atraindo as dificuldades, os problemas, elas estão atraindo tudo que não presta para a própria vida delas. E elas se acham no direito, elas se acham no direito de propagar a incredulidade, de viver de forma tão incrédula que não respeitam os outros que creem. E última atitude que entristece o coração de Deus é a soberba que não deixa avaliar as circunstâncias. A soberba, ela é prima da incredulidade. Soberba, não, nada acontece. Aqui estes homens estão sendo denunciados por Jesus, no capítulo 23, raça de víboros, guias de cegos, sepulcros caiados, vocês fazem um monte de coisa, desviam as pessoas de Deus, vocês não entram no céu e impedem que os outros entrem, vocês são hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, e assim vai. Essa soberba de acreditar que não tem mal nenhum, essa soberba de acreditar que do jeito que está bom, porque está do meu jeito, da minha forma, está no meu esquema. Esta soberba impede de avaliar aquilo que Cristo diz na última parte desses versículos. Ele diz, verso 38, eis que a casa de vocês ficará deserta. Eis que a atitude de soberba de vocês que impedem a avaliação das consequências das atitudes, eis que essas consequências vão se derramar sobre vocês. Eis que essas consequências, um dia desses, acordarão vocês. A casa de vocês ficará vazia. Vocês serão sitiados. Vocês serão dominados. Não ficará pedra sobre pedra. Lamentavelmente, vocês vão perder esse lugar que vocês tanto amam. Será aqui o lugar de invasões? Será aqui o lugar onde as pessoas farão cruzadas? Apenas a cidade de Jerusalém será um objeto dos cruzados. Será aqui um lugar de grandes dificuldades? Já não queriam construir os muros de Jerusalém nos tempos de Esdras e Neemias. Mandaram uma carta para o rei Medo-Persa dizendo, vão construir essa cidade rebelde, o senhor vai deixar? E agora, a atitude de incredulidade, a atitude de soberba, com o coração entristecido e cheio de ternura, Cristo avisa, Deus avisa, eis que a casa de vocês ficará vazia. Eu não conseguirei protegê-los, vocês recusam a minha proteção. Vocês tiraram a minha mão de cima dos ombros de vocês. Vocês não me querem. E ele diz, pois eu lhes afirmo que desde agora, desde esse momento, deste ponto, quando eu fechar os meus lábios, vocês não me verão mais.
vocês não mais terão um contato comigo, não mais conversarão comigo, não mais ouvirão minha voz direcionada para vocês, não mais me direcionarão a vós, até que venha o momento que vocês venham a reconhecer e dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Até que vocês se arrependam, até que vocês mudem de ideia. Essa é a ternura de Deus que aguarda que as pessoas mudem de ideia, que aguarda que as pessoas se desbanquem, se desmontem da sua soberba. A soberba impede que a gente avalie as consequências das nossas atitudes, ela impede que nós avaliemos as consequências da nossa palavra, aliás, a soberba impede que nós avaliemos os resultados que estão se avizinhando, se produzindo das atitudes errôneas, erradas, desacertadas que nós temos. A soberba entristece Deus. Essa questão de não conseguir se auto-restringir, se autoavaliar, essa condição de não conseguir se render a Cristo, se render ao que Cristo tem, essa condição de apenas querer o que Cristo pode fazer, essa soberba, é isso que o ser humano precisa abaixar, deixar de banda. Nós não sabemos de tudo, a nossa formação não é tudo, o nosso mundo não é tudo. O reino de Deus é tudo, Deus é tudo. Deus é absolutamente tudo o que um ser humano carece e necessita. Foi assim que fomos formados por Ele, para que nós tivéssemos condição de desfrutar da pessoa dEle, da presença dEle. Essas 6 atitudes entristecem e muito o coração de Deus. No entanto, Deus, assim como neste dia, quanto neste momento, tem ternura de aguardar que eu e você mudemos de atitude a respeito do reino, a respeito da palavra, a respeito das orações, a respeito de tudo quanto a gente fala de Deus. Ele tem o desejo que nós mudemos. E como mudar? Como mudar? Quebrar a soberba, abaixar este coração de pessoa que sabe de tudo, que entende de tudo, mas que no fundo, contrastado com Deus, não sabe de nada. A soberba é o que nos impede. Essa atitude é daninha, danosa, venenosa, nociva. Ela é peçonhenta. E se nós não conseguirmos vencê-la, nós trataremos o reino de Deus como se fosse o quintal de nossa casa. Nós continuaremos afastando pessoas de Deus. Vai lá para você receber isso. Vai até a igreja, vai até não sei o quê. Você vai receber. Não, vai até Deus, vai até Jesus. E Ele tratará da sua vida. Se a soberba não for baixada, o nosso coração estará sempre longe, distanciado de Deus, e os nossos lábios sempre cantando para Deus, falando de Deus, recomendando Deus para as pessoas. A soberba é o que nos deixa cegos, o orgulho é o que nos deixa surdos para com Deus. Como é que estamos nós? Como estamos nós nesse tempo de afastamento, nesse tempo onde a palavra de Deus é o recurso maior que nós temos, nesse tempo em que orações são recursos que nós temos? Como está o seu coração? Você já é de Jesus Cristo? Você já vive no reino de Deus? Você já se rendeu ao Messias, ao Salvador bendito, bastando tão somente crer no coração e confessar com a boca? Você já fez isso? Se não fez, eu gostaria de te dar a oportunidade. Faz isso agora, renda-se a Jesus Cristo, pois as suas atitudes podem estar entristecendo Deus. As nossas atitudes podem estar fazendo com que Deus não se alegre no dia de hoje. Avalie o coração, avalie as atitudes, porque elas podem estar entristecendo Deus. Não estaria no momento de você render-se a Cristo, render-se às transformações, tornar-se nova criatura em Cristo, viver pela justiça que procede da fé e não pela que procede do legalismo? Não seria ótimo abrir mão do legalismo e deixar as pessoas livres para que elas se chegassem até Deus? Não seja tão rigoroso com você, renda-se a Cristo agora. Eu queria orar, encerrando essa palavra, e dar este desafio para você. Renda-se a Cristo.